Oi, Nathan, como é que você está? Espero que você esteja bem. Na nossa aula de hoje, na nossa videoaula de hoje, nós vamos relembrar, fazer uma pequena revisão sobre o verbo to be. Então, preste atenção aos slides aqui e neste eu introduzo, então, algumas observações já feitas aí em outras atividades anteriores e também videoaula. O verbo to be é o verbo que em inglês indica ser ou estar. Então, não esqueça que a tradução do verbo to be é ser ou estar, ok? Então, veja que eu não só conjugo o verbo to be, como eu também coloco no interior das orações, construindo com ele orações, apresentando esta tradução, ser ou estar. Podemos fazer perguntas com to be. Para isso, inverte-se a posição assumida pelo verbo em períodos afirmativos. Então, o que eu tenho que fazer na forma interrogativa? Eu pego o verbo to be e coloco no início da oração, ou seja, antes do sujeito, ou pronome pessoal, né? E não esqueça de colocar o ponto de interrogação ao final desta oração. Nas frases negativas com to be, o que eu tenho que fazer? Eu apenas tenho que acrescentar o not após o verbo. O not é essa palavra aqui, tá? Que eu estou circulando, ok? Então, nós temos que colocar o not depois do verbo to be. Então, eu só estou apagando aqui para você não confundir. Então, lembrando que o not, tá? É a palavrinha que nega esta oração. Depois eu tenho aqui uma observação, e esse item 4 aqui nem precisa para nós hoje, mas é importante saber. Perguntas negativas com to be, usa-se a forma contraída negativa na posição do verbo em sentenças interrogativas comuns. Então, essa observação 4 aqui, eu só estou fazendo a leitura para você, mas na verdade nós ainda não vamos empregar esta forma. Apenas saber que ele é o verbo ser e estar. Na forma interrogativa, além do ponto de interrogação, eu tenho que colocar o verbo no início da oração e também colocar o not depois do verbo para formar a oração negativa. No item 5, eu tenho a forma verbal correta de to be a ser usada em sentenças onde não existe he, she, you, they, e etc. Depende do sujeito, que pode ser plural, neste caso nós usamos o are, ou no singular, e neste caso nós usamos o is, tá? Então, o que ele quer dizer aqui? Que eu tenho os pronomes pessoais I, you, he, she, it, we, you e they. Lembrando da conjugação, o que ele diz, se eu não tiver na posição de sujeito esses pronomes pessoais, eu preciso então entender se essas palavras se referem ao plural, daí eu uso o are. E se essas palavras se referem ao singular, usando então o is, ok? O item 6, hoje nós não precisamos ainda estudar, tá bom? Então, vale lembrar neste slide o importante. Usei forma interrogativa, verbo to be no início da oração. Fiz a forma negativa, o not depois do verbo to be, ok? E também a substituição que pode acontecer aí nas orações, no lugar dos pronomes, aparecerem então outras palavras, lembrando que plural usa-se are e singular usa-se o is, ok? Um outro slide, então, eu tenho aqui para lembrar a conjugação do verbo to be na forma afirmativa. I am Brazilian, you are Brazilian too, he is or she is American, it is a poetry book, we are all Brazilian, you are also from Brazil, they are British. Ok? Daí depois nós temos aqui um esqueminha, uma estruturação, onde eu tenho o sujeito, que pode estar na forma de pronomes pessoais, mais o verbo to be concordando com esse sujeito ou pronome pessoal. Exemplo, she is Italian. Ok? Então, nós lembramos nesse slide a formação da afirmativa. No outro slide, eu já te apresento aqui a negativa direto. Então, eu tenho I am not, I'm not. You are not, you aren't, ou are not. He is not, he's not, he isn't. She is not, she's not, she isn't. Veja que aqui nesta coluna que eu vou circular, eu tenho aqui a forma negativa com a contração apenas do sujeito com pronome. Depois, neste aqui, eu estou fazendo, então, a contraída entre o verbo e o not, ok? Continuando a leitura, it is not, it's not, it isn't. We are not, we're not, we aren't. You are not, you are not, you aren't.
they are not, they are not, they aren't. Então, nós temos aqui 3 colunas para que você possa memorizar a conjugação negativa. Eu tenho na primeira, tá? Nesta daqui, ó, eu estou com a forma completa negativa. Aqui a forma já contraída entre o pronome e o verbo to be. E nessa terceira coluna, a forma contraída do verbo com not, ok? Depois, nesse outro slide, nós já temos aqui a forma interrogativa, para que você possa memorizar, ok? Então, veja que nós vimos a afirmativa, negativa e a interrogativa. Nesta interrogativa, eu tenho, então, a inversão do verbo antes, no início da oração, ou antes do pronome pessoal. Lembrando, então, a conjugação, am I, are you, is he, is she, is it, are we, are you, are they? Lembrando que eu tenho essa entonação aí por ser uma pergunta, tá bom? Então, mais uma vez aqui, a forma interrogativa. E por fim, aqui eu trago para você um exercício que nós vamos fazer juntos para revisar. Então, nesta questão aqui, ao lado, acompanhe. Eu não vou escrever porque o espaço é pequeno, mas eu vou fazendo devagarinho para que você possa observar, entender e depois praticar, tá bom? Aqui ele pede para completar com am, is ou are, tá? Então, precisa ver a tabelinha da conjugação e aplicar a forma correta. Na primeira eu tenho I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, you they are. Então, veja que eu já coloquei aqui, já fiz o exercício de completar com os verbos am, is e are. Nessa outra questão, escreva na forma contraída. Então, você vai lá na tabelinha e faz a forma contraída. Você pode fazer a forma contraída já com o verbo e o not, ou entre o pronome e o verbo e depois deixa o not inteiro, tá? Ou não precisa, mas como o exercício está pedindo contraída, utilize as duas outras possibilidades, tá? Conforme você viu no slide anterior. Então, aqui eu tenho I'm not, you aren't, he isn't, she isn't, it isn't, we aren't, you aren't e they aren't. Então, desta forma, eu conjuguei aí o verbo to be na forma contraída negativa. Neste exercício que ele diz como 4 aqui, eu escrevo o pronome pessoal, que é o personal pronoun, or subject pronoun, correto. Então, veja que para Peter, que é um nome masculino singular, você vai usar o he. Para the dog, que é um animal, objeto ou coisa no singular, eu vou ter it. Para Suelen, que é um feminino singular, eu vou ter o she. Para Frank and Maggie, são 2 pessoas, então eu vou ter o they. Lucy, feminino singular, she. Laura, feminino singular, she. The cat, animal no singular, it. Lucy and I, a Lúcia e eu, somos nós, então vai ser o we. The books, que são coisas no plural, eu vou ter o they. E para Paul e Millie, são eles, a Paul e a Millie, então eu tenho they. Então, veja que nós temos aqui a substituição dessas palavras, que são substantivos, pelos pronomes pessoais que você conhece, tanto para construir as orações, quanto também para conjugar os verbos. Lembrando que é I, you, he, she, it, we, you e o they. E neste 5º exercício aqui, que ele pede para você completar com o verbo to be, e ele pede para prestar atenção na tradução. Então, nós vamos ter aqui my friends, eles são. Então, para eles são, eu vou ter they are my friends. Na letra B, ela é minha mãe, my mother. Então, eu tenho she is my mother. Prestando atenção à tradução, ele é meu pai, my father. Então, eu tenho he is my father. Aqui está meu, mas é my, tá? Na letra D, a banana, eu tenho é uma banana. Então, eu tenho que colocar o it is a banana. Nós estamos ou somos felizes. We are happy.
Você é um estudante. A student. So, you are a student. Na outra, eu sou um estudante. Então, eu tenho student, I am a student. E na última, feliz. Eu sou feliz, happy. I am happy, ok? Então, veja que eu fiz com você esses exercícios aqui para a gente memorizar aquilo que nós fizemos, revisar, praticar, para que você memorize, você entenda, principalmente essas substituições das palavras que são substantivos por pronomes pessoais, a própria conjugação, as 3 estruturas. Então, com essa videoaula de hoje, nós fechamos aí essa parte até como revisão das nossas atividades, tá? Do nosso aí trimestre, né? Que em breve você terá a sua avaliação, ok? E fechando então o nosso segundo trimestre, tá bom? Qualquer dúvida é só comunicar, tá? Avisar. E espero que você tenha aproveitado e entendido, ok? E qualquer coisa estamos aqui, tá bom? Um forte abraço, tudo de bom para vocês, tá? Para você. E qualquer coisa é só perguntar. Bye bye, see you next class.